Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a origem dos conflitos entre judeus e árabes e como eles estão profundamente enraizadas nas histórias bíblicas, envolvendo promessas divinas feitas a Abraão e suas consequências que ecoam até hoje. Imagine um conflito tão antigo que suas raízes estão fincadas não apenas na terra, mas nas páginas mais profundas da Bíblia. Um embate entre dois povos que se cruzam em guerras, política, fé e identidade há milênios. Mas e se eu te dissesse que essa rivalidade não começou com territórios, mas com uma única família? Neste vídeo, você vai descobrir a origem espiritual e histórica da tensão entre judeus e árabes. E por que esse conflito parece não ter fim? O que você vai ouvir agora talvez mude para sempre sua percepção sobre a história do Oriente Médio. Antes de existir o Estado de Israel ou o povo palestino, antes mesmo das cruzadas ou dos impérios islâmicos, houve um homem chamado Abraão. Segundo o livro de Gênesis, Deus o escolheu para ser o pai de uma grande nação. Mas essa promessa, que parecia ser uma bênção, acabou gerando consequências profundas, marcando toda a linhagem que viria depois. Abraão vivia na antiga Mesopotâmia e, embora tivesse fé nas palavras de Deus, carregava uma dor silenciosa. Sua esposa Sara não podia ter filhos. Naquela cultura, infertilidade era uma vergonha pública, uma maldição familiar. Imagine viver esperando um milagre da promessa divina enquanto o tempo corria e a esperança parecia cada vez mais distante. Foi então que, em meio ao desespero, Sara teve uma ideia. Influenciada pelas tradições da época, ela decidiu oferecer a sua serva egípcia, Agar, para que ela gerasse um filho em seu lugar. Uma atitude que parecia prática, mas que romperia o equilíbrio emocional e espiritual da casa de Abraão para sempre. Abraão aceitou, Agar engravidou. E no momento em que sua barriga começou a crescer, Sara foi consumida pelo ciúme. O que era para ser uma solução, virou uma nova dor. Agar passou de serva a rival. O ambiente ficou tóxico. Uma tensão crescente entre duas mulheres ligadas ao mesmo homem, ao mesmo Deus, e a uma mesma promessa que agora tomava duas direções opostas. A criança que estava por nascer se chamaria Ismael. E embora ele não tivesse culpa, o seu nascimento se tornaria um divisor de águas na história da humanidade. Da sua linhagem surgiriam as tribos árabes, mas ele nunca seria o filho da aliança. E isso mudaria tudo. A partir desse ponto, não estamos apenas diante de um drama familiar. Estamos diante do nascimento de duas linhas que caminham lado a lado na Bíblia, mas que raramente se tocam em paz. E o pior, tudo começou dentro da mesma tenda. Agar, agora grávida, não era mais apenas uma serva. Ela carregava no ventre o filho de Abraão, aquele que, aos olhos humanos, poderia ser a concretização da promessa divina. Mas Sara, que havia permitido aquele gesto, passou a ser consumida pela dor da comparação. A cada olhar de Agar, Sara via a lembrança de sua própria esterilidade. O lar que antes era um lugar de fé se transformava em um campo de tensão emocional e espiritual. O ciúme de Sara cresceu. Agar, sentindo-se talvez superior por gerar o filho que sua senhora não podia ter, começou a desprezar sua senhora. Em meio a esse ambiente sufocante, Sara, agora dominada pela frustração, passou a tratar Agar com dureza. A Bíblia nos diz que a opressão foi tanta que Agar fugiu para o deserto, um lugar de silêncio, desolação e encontro com o divino. Foi no deserto que Agar, sozinha e desesperada, teve um dos encontros mais surpreendentes das Escrituras. Um anjo do Senhor apareceu a ela, e ali, na secura da terra e das lágrimas, Deus ouviu o clamor daquela mulher. O anjo não apenas a confortou, mas fez uma promessa poderosa. Seu filho também se tornaria uma grande nação. Ele se chamaria Ismael, que significa Deus ouve. Esse momento muda tudo. A promessa não era só para Isaac. Ismael também era parte do plano divino. Sua existência não foi ignorada por Deus. Ele não seria o herdeiro da aliança principal, mas teria sua própria linhagem, sua própria nação. E essa linha cresceria, se espalharia e um dia se encontraria com a de seu meio-irmão, em confronto. Agar retornou à casa de Abraão, mas nada seria como antes. Ismael nasceu, foi amado por seu pai,
mas cresceu à sombra de um futuro que ainda traria mais uma reviravolta. Pois Sara, mesmo em idade avançada, ainda veria o impossível acontecer. Essa convivência tensa entre Agar, Ismael, Sara e Abraão é a semente do que, séculos mais tarde, se transformaria em um conflito de proporções globais. 2 promessas, 2 filhos, 2 linhagens e um legado de rivalidade que atravessa os séculos até os dias de hoje. Agora queremos ouvir a sua opinião. Você acha que Sara errou ao oferecer Agar a Abraão, ou ela apenas seguiu o que era culturalmente aceito na época? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua resposta pode aparecer nos próximos vídeos. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se juntar ao mundo do saber, onde a fé encontra o entendimento. Anos se passaram desde que Ismael nasceu. Abraão envelhecia e Sara, apesar de amar o filho da serva como parte da casa, ainda sentia a ausência de um filho seu. Ela já havia se conformado com a ideia de ser estéril, mas a promessa de Deus ainda ecoava em sua mente como um sussurro impossível, até que, em um momento inesperado, o Senhor voltou a falar. Em Gênesis 17, Deus renova a aliança com Abraão e diz que Sara teria um filho. Abraão ri. Sara ri também. Mas não era um riso de alegria, é um riso de incredulidade. Como 2 idosos poderiam gerar vida? Como algo que parecia tão biologicamente inviável poderia se concretizar? E, no entanto, Deus estava prestes a provar que suas promessas não dependem da lógica humana. E então, contra todas as possibilidades, Sara engravida. Aquele ventre, antes considerado seco, agora carregava o herdeiro da promessa original, Isaque. Seu nome significa riso, e dessa vez, o riso não era mais de dúvida, mas de alegria, de alívio, de milagre. Deus havia falado e cumprido. Mas a chegada de Isaque reacendeu velhas tensões. Ismael, agora um jovem, percebe que algo mudou. A atenção de Abraão começa a se voltar para o filho da aliança. Sara, que antes via Ismael como o único herdeiro possível, agora o vê como uma ameaça à herança de Isaque. E um novo sentimento começa a crescer em seu coração: a necessidade de proteger seu filho a qualquer custo. A Bíblia relata que, em certo dia, Sara viu Ismael zombando de Isaque. Esse gesto, por menor que parecesse, foi a gota d'água. Sara, dominada pelo medo de que seu filho fosse desonrado ou perdesse o direito de primogenitura, toma uma decisão difícil. Exige que Agar e Ismael sejam expulsos da casa. Não havia mais espaço para os dois. Abraão fica angustiado. Afinal, Ismael era seu filho, seu primogênito, seu sangue. Mas Deus, surpreendentemente, o instrui a ouvir Sara. E assim, o que começou com uma promessa se transformou em uma separação definitiva. A família se divide. Isaque fica. Ismael parte. E essa separação, que parecia apenas um drama doméstico, se tornaria um divisor de águas na história da humanidade. A partir daqui, 2 nações nasceriam com caminhos distintos. Uma carregando a aliança, a outra a sobrevivência. O sol nascia sobre as tendas de Abraão quando a decisão foi tomada. Agar e Ismael precisavam partir. Com o coração partido, Abraão lhes entregou um pouco de pão e um odre de água. Era tudo que podia oferecer àquela altura. Com passos lentos e olhos marejados, Agar caminhou em direção ao desconhecido, levando pela mão o menino que carregava não só o sangue de Abraão, mas também o peso do abandono. O deserto não perdoa, e enquanto os dias passavam, a água acabou, o pão terminou, e a esperança de Agar começou a se desfazer como a areia entre os dedos. Ismael, agora exausto, foi colocado sob um arbusto. Agar, sem forças para vê-lo morrer, se afastou, sentou-se a uma distância e chorou. Mas não estava sozinha.
Deus ouvia. A Bíblia nos revela um momento tocante. Deus ouviu o choro do menino, e então, como uma resposta direta ao clamor da dor, o anjo do Senhor chamou Agar dos céus. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Essa frase ecoa não só como consolo, mas como afirmação de identidade. Ismael, o rejeitado, ainda era visto por Deus, ainda era amado. O anjo mostrou a Agar uma fonte de água. O deserto, antes símbolo de morte, agora se tornava cenário de milagre. Ali, Ismael reviveu e, mais do que isso, ali começava uma nova fase, um novo propósito. Deus prometeu estar com ele, e assim foi. Ismael cresceu no deserto, se tornou forte, aprendeu a sobreviver, e desse menino rejeitado nasceria uma linhagem que formaria 12 príncipes, 12 tribos, os ancestrais de muitos povos árabes. A sobrevivência de Ismael não foi apenas física, foi espiritual. Foi um grito de resistência e de providência divina. Ele se tornou arqueiro, símbolo de força e habilidade. Cada flecha lançada por ele no deserto era como um lembrete de que a promessa de Deus não falha, mesmo fora da rota principal da história. Enquanto Isaque crescia nas tendas, cercado por aliança e tradição, Ismael crescia no deserto, guiado pela superação. 2 filhos, 2 destinos, 2 povos, e o que os separou foi mais do que geografia, foi o peso de promessas diferentes feitas por um mesmo Deus. Agora é com você. Na sua opinião, por que Deus permitiu que Ismael fosse expulso, mesmo sendo filho de Abraão? Escreva sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas a verem essa história com novos olhos. E claro, se você está gostando dessa jornada, inscreva-se no canal Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento. O deserto, que antes foi refúgio, agora era lar. Ismael cresceu entre as areias escaldantes, sob o céu sem sombras e com o coração marcado por uma promessa. Ele seria o pai de uma grande nação. Não era mais apenas o filho rejeitado da casa de Abraão, mas um escolhido por Deus para um propósito próprio. E ali, onde muitos não sobreviveriam, ele prosperou. Sua mãe, Agar, se tornou não apenas cuidadora, mas mentora. Ela o ensinou a sobreviver nas condições mais extremas, a ouvir os ventos do deserto como quem lê a alma da terra. A força que o cercava era moldada pela dureza da realidade, mas também pela lembrança de que Deus havia ouvido seu choro. Cada passo de Ismael ecoava a fé em silêncio. Tornou-se arqueiro, não por escolha estética, mas por necessidade. As tribos nômades valorizavam a habilidade com o arco, e isso simbolizava mais do que sobrevivência, representava domínio sobre o próprio destino. A cada flecha lançada, Ismael construía a base do que viria a ser um povo que viveria solto entre irmãos, como já fora profetizado, e que deixaria sua marca por onde passasse. Foi também no deserto que Ismael encontrou sua esposa, uma mulher egípcia. Essa união não apenas foi romântica, ela selava a ponte entre 2 mundos, a origem hebraica de Abraão e a ancestralidade africana por parte de Agar. Esse casamento seria o ponto de partida para uma linhagem de 12 príncipes, cada um representando uma tribo árabe distinta, conforme Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 17 e 20. As tribos de Ismael não surgiram apenas como descendência física, mas como uma identidade cultural. Eles se tornaram um povo de resistência, de movimento, de raízes espalhadas. Ao contrário de Israel, que buscava uma terra prometida, os ismaelitas se adaptaram à ausência de um lar fixo e fizeram do próprio deserto a sua morada. A Bíblia não volta aos olhos com tanta frequência para Ismael após esse ponto, mas a história continua em paralelo. Os ismaelitas aparecem como protagonistas em vários episódios posteriores, desde o comércio até os conflitos com outras nações. Isso mostra que, mesmo fora da linhagem messiânica, eles eram parte importante do grande plano divino. O nome Ismael, que significa Deus ouve, nunca foi apenas simbólico. Ele carrega até hoje a marca de um relacionamento real com o Criador, baseado não em privilégios religiosos, mas na experiência profunda da dor, do milagre e da sobrevivência.
Ele é o símbolo vivo de que, mesmo os que estão à margem, ainda são vistos por Deus. As promessas de Deus a Isaque e Ismael tomaram rumos diferentes, mas igualmente significativos. Enquanto Isaque crescia sob o símbolo da aliança, Ismael se tornava o arquétipo da resistência e da multiplicação fora do eixo da promessa principal. Era inevitável que essas duas linhagens, nascidas do mesmo pai, viessem a se encontrar novamente, não como irmãos, mas como nações. Com o passar das gerações, os descendentes de Isaque formaram Israel, um povo marcado por leis, profecias e um destino messiânico. Já os filhos de Ismael se espalharam como tribos nômades no deserto da Arábia e ao redor da Mesopotâmia. A diferença entre eles não era apenas geográfica, mas também espiritual e cultural. Israel se estabelecia com estruturas religiosas e sociais rígidas, enquanto os ismaelitas viviam de forma descentralizada, porém resiliente. Apesar disso, os caminhos das duas linhagens continuavam se cruzando. Em diversas passagens bíblicas, os ismaelitas aparecem como comerciantes, guerreiros e muitas vezes como antagonistas. Eles foram, por exemplo, os que compraram José, filho de Jacó, e o levaram ao Egito, um episódio que mudaria toda a trajetória do povo de Israel. Essa interação precoce já trazia ecos do conflito que viria. Mas o confronto não era apenas físico, era também uma disputa de identidade, de propósito, de bênção. Os ismaelitas não haviam sido esquecidos por Deus, mas estavam fora da linha da aliança com Israel. Isso criou um sentimento de exclusão espiritual que mais tarde daria origem a novas formas de culto, tradição e religião. O legado de Ismael, ainda que fora da narrativa principal, começava a formar sua própria teologia, sua própria herança de fé. Com o tempo, essa rivalidade transcendeu famílias e virou nações. As tribos ismaelitas começaram a se tornar símbolos de resistência ao domínio de Israel. O conflito não era apenas por território, mas por reconhecimento. Ambas as linhagens vinham de Abraão, ambas reivindicavam bênçãos, mas apenas uma era vista, à luz do texto bíblico, como herdeira da promessa divina da aliança. Ainda assim, Deus havia declarado: "Quanto a Ismael, eu o ouvi, dele farei uma grande nação." Gênesis 17:20. Isso significa que, mesmo sem a aliança formal, o favor divino repousava sobre ele. Esse reconhecimento deu origem a uma força cultural e espiritual que influenciaria profundamente as futuras religiões monoteístas, especialmente o Islã, que mais tarde reivindicaria sua origem justamente em Ismael. A partir desse ponto, a tensão deixou de ser apenas familiar, tornou-se profética. Os ismaelitas e os israelitas se viam como rivais históricos, e essa percepção atravessou séculos, alimentando narrativas de exclusão, reconquista e redenção. E até hoje, os traços dessa separação moldam conflitos modernos que ainda parecem não ter fim. Agora queremos saber de você. Você acredita que essa rivalidade poderia ter sido evitada se Abraão e Sara tivessem esperado o tempo de Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber o que você pensa sobre essa divisão milenar. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas descubram a origem desse conflito ancestral. Ao longo dos séculos, os descendentes de Ismael continuaram a se espalhar, formando tribos poderosas no coração do deserto. Essas tribos, ainda que muitas vezes esquecidas nos registros das promessas bíblicas, carregavam consigo o eco da bênção original. Deus havia dito: "Farei dele uma grande nação." E foi exatamente isso que aconteceu. Entre essas tribos emergiu uma figura que mudaria completamente o curso da história mundial. Maomé, nascido no século VI, em Meca, na Península Arábica. Segundo a tradição islâmica, Maomé era descendente direto de Ismael. Essa conexão é central para a identidade espiritual do Islã, pois representa não apenas uma continuidade histórica, mas uma resposta às promessas feitas a Agar e a seu filho no deserto. A religião islâmica surge como uma reafirmação da fé no Deus de Abraão. O Alcorão, livro sagrado do Islã, menciona Abraão, Ibrahim, e Ismael, Ismail, diversas vezes, apresentando-os como figuras centrais da obediência a Deus. Para os muçulmanos, Ismael é o verdadeiro filho do sacrifício, não Isaque. Essa diferença de interpretação marca um divisor teológico entre as duas tradições.
E aqui está a origem de muitos conflitos. 2 narrativas, 2 povos, 2 promessas. Cada um com sua própria compreensão do que significa ser herdeiro legítimo de Abraão. Para os judeus, a aliança se cumpre em Isaque. Para os muçulmanos, ela começa com Ismael. E nesse contraste, nasce a base de uma tensão que atravessa milênios. Maomé, ao fundar o Islã, não criou apenas uma religião. Ele reavivou a identidade espiritual das tribos ismaelitas, dando-lhes uma missão, uma revelação e um livro. O surgimento do Islã unificou as tribos árabes em torno de uma fé monoteísta, que reconhece a existência do mesmo Deus de Abraão, mas com uma nova visão, uma nova aliança e um novo caminho. Assim como Moisés entregou a Torá e Jesus trouxe os ensinamentos do Evangelho, Maomé apresentou o Alcorão, um chamado à submissão total a Deus, Alá. E é por isso que o Islã não vê a si mesmo como um rompimento, mas como a continuação e a conclusão da história iniciada por Abraão e Ismael. O impacto disso é imenso. Com o tempo, o Islã se espalhou por vastas regiões, do norte da África ao sul da Ásia. Povos inteiros passaram a se ver como filhos espirituais de Ismael, com identidade construída sobre resistência, fé e missão. Aquela criança que foi expulsa ao deserto agora dava origem a uma das maiores religiões do mundo. A separação entre Isaque e Ismael foi muito mais que familiar. Ela se tornou a origem de uma das divisões mais complexas da história da humanidade. À medida que os séculos passaram, as promessas feitas a cada um deles moldaram os destinos de seus descendentes, e o mundo sentiu as consequências. Os israelitas, herdeiros de Isaque, formaram uma nação estruturada pela lei e pelos profetas. Já os ismaelitas, filhos do deserto, cresceram à margem, mas com a força e a promessa de uma grande multiplicação. O tempo fez dessas duas linhagens símbolos de nações, tradições e visões de um mundo completamente distintas. Mas havia um ponto que sempre os unia: a Terra. A Terra, que hoje conhecemos como Oriente Médio, foi palco de inúmeros conflitos entre descendentes dessas duas linhagens. Após a destruição de Jerusalém e o exílio dos judeus, os povos árabes passaram a ocupar ainda mais espaço na região. No entanto, com o retorno dos judeus à terra de Israel no século XX, os conflitos se reacenderam de forma explosiva. A criação do Estado de Israel em 1948 foi o estopim de uma série de guerras árabe-israelenses. Para os judeus, era o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes por meio de Isaque. Para os árabes, especialmente os palestinos, foi o início de uma perda histórica e territorial. 2 povos, 2 promessas, uma mesma terra. Em um conflito que ainda hoje desafia a paz mundial. Mas não se trata apenas de fronteiras. O embate é espiritual, identitário, emocional. As raízes desse confronto estão na narrativa bíblica, nas interpretações teológicas e no sentimento profundo de pertencimento. Quando olhamos para os campos de batalha, para as fronteiras vigiadas, para as lágrimas das mães de ambos os lados, estamos vendo um eco da história de Sara, Agar, Isaque e Ismael. Mesmo assim, as Escrituras nos mostram lampejos de reconciliação. Em Gênesis 25, após a morte de Abraão, Isaque e Ismael se reencontram para enterrá-lo juntos. A imagem dos 2 irmãos, lado a lado, em um momento de dor e respeito, nos mostra que, apesar das feridas, existe a possibilidade de reconciliação. Deus não é Deus de divisão, mas de propósito. A história continua. Os ismaelitas, agora representados em parte pelos muçulmanos, e os israelitas, hoje simbolizados pelos judeus, seguem vivendo entre muros, diálogos tensos e sonhos interrompidos. Mas por trás de toda essa disputa, permanece uma promessa divina, a de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Uma promessa que ultrapassa a dor e aponta para a esperança. Agora queremos muito ouvir você. Na sua visão, existe uma chance real de paz entre judeus e árabes, mesmo com toda essa história por trás? Comente aqui abaixo. Sua opinião é importante e pode abrir novas reflexões para todos que acompanham essa jornada. E se ainda não fez isso, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber, porque aqui é onde a fé encontra o entendimento.
A separação entre Isaque e Ismael não ficou apenas no campo da genealogia. Com o tempo, ela evoluiu para dois sistemas de fé profundamente distintos, o judaísmo e o islamismo. Cada uma dessas religiões carrega consigo não apenas uma crença, mas uma identidade coletiva que atravessa milênios e molda a história de nações inteiras. O judaísmo nasceu com a promessa feita a Isaque. É uma religião fundamentada na Torá, nas leis mosaicas e na aliança com Deus feita no Sinai. O povo judeu vê a si mesmo como herdeiro direto da promessa divina feita a Abraão, por meio de Isaque e Jacó. Isso se reflete em suas tradições, orações e no vínculo inquebrável com a terra de Israel. Por outro lado, o islamismo surge com a fé dos descendentes de Ismael. O profeta Maomé, considerado pela tradição islâmica como descendente direto de Ismael, trouxe uma nova revelação, o Alcorão. Para os muçulmanos, o Islã não substitui o judaísmo, mas o corrige e o completa. Eles também reverenciam Abraão como um profeta e veem Ismael como filho da submissão verdadeira a Deus. Essa diferença teológica gerou não apenas sistemas distintos de fé, mas também visões opostas sobre a linhagem da promessa. Enquanto o judaísmo centraliza sua esperança messiânica em Israel, o islamismo vê na missão de Maomé a conclusão do ciclo iniciado com Abraão. O resultado? Duas religiões monoteístas que compartilham a mesma raiz, mas que seguem em direções contrárias. Curiosamente, ambas compartilham valores semelhantes: crença em um único Deus, práticas de oração, jejum, caridade e a esperança na justiça divina. Mas ao invés de se unirem pelo que têm em comum, muitas vezes se dividem por suas diferenças históricas. É o paradoxo da fé. Aquilo que deveria unir também pode separar. No centro de tudo isso está Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. O Monte do Templo para uns, a Mesquita de Al-Aqsa para outros. Uma cidade onde o céu parece estar mais próximo da terra, mas onde também se travam batalhas pelo direito de adorar. Um símbolo vivo de como a fé pode ser tanto ponte quanto muro. Essa rivalidade espiritual se mistura com política, território e identidade nacional. Hoje, a religião é usada muitas vezes como justificativa para guerras, preconceitos e intolerância. Mas, no fundo, ambas as tradições reconhecem um mesmo Deus, um mesmo patriarca, Abraão, e uma mesma origem de fé. O que isso nos ensina? Que a reconciliação entre judeus e árabes não depende apenas de acordos políticos ou cessar-fogo. Ela passa por um reencontro espiritual, um reconhecimento mútuo de que, apesar das diferenças, ambos são filhos do mesmo Deus, descendentes do mesmo homem e herdeiros das mesmas dores. A história de Isaque e Ismael, de Sara e Agar, de judeus e árabes, não é apenas um relato de separações e conflitos. Ela é, acima de tudo, um espelho da condição humana. Em suas alegrias e tragédias, vemos os dilemas da espera, da fé, da rivalidade e, principalmente, da esperança em algo maior do que as divisões deste mundo. Deus não abandonou nem Isaque nem Ismael. A promessa a Isaque foi a da aliança, da continuidade messiânica, do nascimento de Israel. Já a Ismael foi dada a bênção da multiplicação, da força e da formação de uma grande nação. Deus não excluiu, Deus incluiu, de formas diferentes, mas com o mesmo amor e intenção: abençoar. É por isso que em Gênesis 12:3, o Senhor declara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não era limitada a uma linhagem, mas abrangente, universal, redentora. A partir de Abraão, todas as nações, todos os povos, todas as culturas seriam alcançadas. E quando olhamos para o futuro, percebemos que o plano de Deus é muito maior do que a rivalidade entre irmãos. Na cruz, Jesus ampliou essa promessa. Ele não morreu apenas por judeus, nem apenas por gentios. Morreu por todos. E em sua mensagem, ele ensinou a amar até mesmo os inimigos. Em Mateus 5,44, ele nos ordena: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não é apenas um conselho, é um chamado para quebrar ciclos de ódio que duram gerações.
O que vemos hoje no Oriente Médio, nas disputas religiosas, nas guerras por território, é reflexo de um coração humano que ainda não compreendeu a profundidade do amor divino. E talvez essa seja a missão de cada um de nós: ser ponte onde há muros, ser voz de paz onde há gritos de guerra, ser reflexo de esperança onde há desespero. Isaac e Ismael enterraram juntos o corpo do pai. Um ato silencioso, mas carregado de significado. Mostra que mesmo após tantos desencontros, havia espaço para um reencontro. Uma última homenagem a Abraão e talvez uma semente de reconciliação plantada entre os dois irmãos. Se há algo que podemos aprender com tudo isso, é que nossa identidade mais profunda não está apenas na linhagem de sangue ou na tradição religiosa, mas no propósito que Deus tem para cada um de nós. O plano do Criador sempre foi reunir, curar, redimir. Ele não criou os povos para guerrearem entre si, mas para juntos o adorarem. Que essa história sirva de lição, mas também de inspiração. Que cada um que assista este vídeo reflita sobre seu papel neste mundo. Estamos perpetuando divisões ou construindo pontes? Estamos alimentando o ódio ou semeando o perdão? Que possamos ser parte da resposta e não do problema. Se essa história falou com você, se de alguma forma despertou algo no seu coração, então deixe um comentário aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te tocou? E se você acredita que mais pessoas precisam conhecer essa verdade, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento e onde as escrituras se transformam em pontes para a alma. Que a paz que excede todo entendimento alcance sua vida, sua casa e também o coração daqueles que, por séculos, vivem separados, mas que, pela promessa, podem ser um só povo diante de Deus.